Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite. Amém. Vamos ficar de pé. Eu espero que você já tenha colocado o seu telefone no modo céu. Não é nem silencioso, é no modo céu, para que nada mais nos atrapalhe nesse momento, para que nós possamos ter total comunhão com o nosso Deus, para que sejamos somente Deus e nós nessa noite. Noite chuvosa, noite friazinha. Nossa irmã Dorinha já trouxe um casaco ali que ela esquenta ela, Thomas e mais a metade da igreja. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu convido você a fechar seus olhos nesse momento. Eu estava lendo a palavra de Deus e lendo o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 55. Abra aí a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Um dos profetas maiores. Todos abriram? Eu vou ler o versículo 6. E os irmãos leem logo após mim o versículo 7. Tá certo? Todos encontraram? Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Clame por Ele enquanto está perto. Mal os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus. Oh Deus amado, porque a tua misericórdia se renova a cada amanhecer, Senhor. Porque o teu amor é grande, porque as tuas misericórdias são eternas, são infinitas. E nós estamos aqui, Senhor Deus, buscando o teu santo nome, clamando pela tua presença, Pai amado, que o Senhor se faça presente no meio da tua igreja, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos dê o entendimento, a iluminação, Pai querido. Que o Senhor nos capacite com os teus dons espirituais, para que a tua obra seja renovada, para que a tua obra seja, Senhor Deus, uma obra viva, que não morre, que não para, que não se acomoda, mas que sejamos todos, Pai querido, um só corpo e um só Espírito aqui, Pai, louvando e bendizendo o teu santo nome, e na plena certeza que o Senhor, que a tua palavra mesmo disse que onde dois ou mais estiverem falando do teu nome, o Senhor se faz presente. Essa certeza nós temos, Pai. E porque a tua palavra ela se cumpre, e porque o Senhor não mente, nós cremos que o Senhor está ouvindo os nossos louvores e que vão subir como um aroma suave e agradável no trono, Senhor. Esse é o nosso pedido nesta noite, Pai. E que esta salva de palmas que nós vamos dar para Ti, Senhor, que seja para glorificar o Teu nome. Vamos louvar, meus irmãos, com toda a alegria nessa noite, em nome de Jesus. Assim como está
Você tem alegria? Esse amém foi para o Luciano. Você tem alegria? Amém? Aleluia. Aleluia. Por isso nós podemos já declarar que a alegria está no coração. Como é precioso. Nós não podemos ainda nos abraçar, mas você pode dizer para a pessoa que está do seu lado como é precioso estar junto a ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Esse dia vai chegar. Lado a lado, A gente vai voltar a se abraçar. com Jesus. A gente vai voltar a se beijar.
Será que nós podemos cantar nesse meio, nesse turbilhão em que nos encontramos, a mesma oração de Abacuque? Mesmo que não haja fruto na videira. Difícil de cantar. Aliás, fácil de cantar. Difícil é nós colocarmos em prática. Mas nessa noite, em nome de Jesus, faça desse louvor uma oração que você está dizendo ao seu Deus neste momento. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a videira não floresça, nem chova na terra, nem na erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim.
Pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Às vezes não temos nenhum sacrifício. Paulo diz que muitas das vezes os sacrifícios somos nós mesmos. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós vimos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome agradecer. E agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome agradecer. E agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. E céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Como foi dito agora há pouco, quando nada mais tivermos para oferecer como sacrifício, que nós nos lembremos que nós mesmos, o nosso corpo, deve ser entregue todo dia como um sacrifício vivo e que suba como um aroma suave e agradável ao trono de Deus, meus irmãos. Todos os dias. Todos os dias matando a nossa carne e alimentando o Espírito, como nós vimos semana passada. Precisamos andar no Espírito e nós não podemos apagar o Espírito Santo que habita em nós. Meus queridos, quinta-feira teremos nosso culto normal. Então, planejem-se, preparem-se para que quinta-feira estejamos aqui em nome de Jesus. E sábado, nós iremos começar o nosso curso de inglês. Pastor, de que horas? 3h da tarde. Nós estaremos aqui. Eu já fiquei sabendo hoje que, muito provavelmente, uma turma só, professor Davidson, não vai ser o suficiente. Glória a Deus por isso. Sinal que as pessoas estão querendo estudar. Meus irmãos, como eu disse a vocês anteriormente, um dos lemas dos reformadores é cada igreja uma escola. E o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, nada mais, nada menos, é trazer conhecimento aos irmãos, para que através desse conhecimento nós possamos aprender mais e mais de Jesus Cristo.
E se você possa estar pensando agora, mas pastor, no que o inglês pode me ajudar na palavra de Deus? Nós sabemos que algumas Bíblias de estudo se encontram com as suas versões em inglês, livros muito bons, são escritos ainda na língua inglesa. Por isso, meus irmãos, é tão importante nós conhecermos esta segunda língua, que é conhecida como a língua universal. Então, a nossa querida digital influencer, nossa irmã Carol, ela, pelo que está sendo relatado, uma turma só não vai ser suficiente e ela está à frente dessas inscrições. Então, se você conhece alguém que tem essa intenção, esse desejo de aprender a falar um segundo idioma, com todas aquelas vantagens que nós já falamos anteriormente, assistir filmes, ouvir músicas, se preparar para concursos, enriquecer o seu currículo, isso é importante demais. Então, sintam-se convidados e convidem mais pessoas. Estaremos aqui sábado, se assim o Senhor nos permitir, para darmos o pontapé inicial nesta primeira turma deste curso de inglês aqui da igreja. Amém, meus irmãos? Missionário. Oi? Para ser um missionário. E também, vai que Deus levanta um jovem dessa igreja, ou até os irmãos com uns jovens mais velhos, vamos dizer assim, né? Uns jovens mais maduros, assim, que queiram se aventurar por esse ministério de missões. Olha aí, imagina um casal assim jovem como Carol e Davidson, que resolvam ir para um país assim, o Canadá, sei lá, Irlanda do Norte, ou Inglaterra, vão morar em Londres. Chegando lá, já tem a língua pronta, aí é só começar a evangelizar e ganhar almas para Cristo. Ou imagina, de repente, uns casais mais maduros da igreja, digamos que nosso irmão Marinho e sua esposa Lusa resolvam se aventurar aí pela Austrália, brincar com os cangurus, que coisa boa. Já tendo o idioma pronto, é mais fácil. É bem mais fácil. Sim, lembrei. Alguns alimentos estão sendo trazidos à igreja. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela generosidade da igreja. Algumas outras ofertas foram trazidas de brinquedos e de roupas. Então, a obra vai ser... nunca para, meus irmãos. A obra, na verdade, é que a obra nunca para. O que nos alegra é que a igreja tem sido muito generosa para com a obra de Deus. E é por isso que Deus tem abençoado tanto essa igreja. Há uma frase que nós utilizamos lá na igreja do Geisel, é que quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, Deus também se envolve com as nossas coisas. Então, se você quer Deus na sua vida, tenha intimidade, tenha relacionamento com o seu Deus. Porque Ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe das suas necessidades. E os olhos do Senhor estão abertos. Os ouvidos do Senhor estão atentos aos clamores do seu povo. Então, peça, clame, se envolva, tenha intimidade com Deus. Amém, meus irmãos? Irmão Francisco, você pode entregar os envelopes de dízimos e ofertas, meu irmão? Eu peço aos irmãos que continuem. Eu sei que é final de mês. Eu sei que as contas, graças a Deus, já foram pagas. Mas nós temos agora o desafio desse mês que está por vir. Então, eu conto com a generosidade da igreja, em nome de Jesus. Mesmo sem merecer, pecador, mas me dará
envolves com teu amor e luz, sou mais feliz. És meu interesse, tudo que tenho isso. Também te posso, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, perdoou o mais velho. Me envolves com Você pode estender suas mãos para vir para frente, por favor. Pai querido e santo, obrigado por cada dizimista e ofertante da tua casa, Pai. Senhor Deus, esta casa aqui é uma casa de fé, uma casa de oração. Vive, Senhor Deus, debaixo do teu sustento, Pai. E é por isso, Senhor, que somos tão gratos, porque o Senhor tem nos sustentado em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem se feito presente em todos os momentos de nossas vidas, aquelas boas, mas também aquelas difíceis. E o que nos alegra, Pai amado, é saber que a tua mão fiel, a tua mão poderosa, a tua destra vitoriosa tem sido por nós todos os dias. Por isso te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós, quinta-feira, concluímos a exposição da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. E hoje continuaremos dando prosseguimento à exposição da carta de Daniel. Hoje nós chegaremos no capítulo 5. E eu convido os irmãos a, desde já, abrirem as suas Bíblias. Ou se você é mais tecnológico, ligue a sua Bíblia. Daniel, capítulo 5. E quando você encontrar, eu peço que você fique de pé em reverência. E como não poderia de ser, eu vou pedir para nosso irmão Adriano ler para nós este capítulo 5 de Daniel. Aproveitar que ele já está aí usando o microfone. Todos encontraram, meus irmãos? Amém. Daniel, capítulo 5. Todo o capítulo, Mariana, por favor. Isso. 1 a 31. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e as mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se turbou muito o rei Belsazar, e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos,
nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos médios e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Obrigado, Pai, por essa leitura abençoada e que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Podem sentar, meus queridos. Obrigado, Padre. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta antes que eu comece. Está conosco aqui nessa noite Mateus. Seja bem-vindo mais uma vez, Mateus. As portas continuam abertas da casa do Senhor para você, meu querido.
Sinta-se mais uma vez, assim como foi domingo, sinta-se à vontade em nome de Jesus. Está conosco também de volta aqui Vitor. Então, meus irmãos, a igreja hoje está balanceada. Jovens com adultos, adultos mais maduros, adultos um pouquinho mais maduros, estamos todos aqui, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos, e vocês pensem sobre isso. O que pode acontecer em uma noite? Eu sei que algumas pessoas podem estar dizendo, pastor, pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas o que aconteceu em uma noite, na vida de um rei, é o que nós veremos essa noite. E quando nós chegarmos ao final desta exposição, nós veremos, meus queridos, como foi lido no versículo 30, que naquela mesma noite, o rei encontrou a sua sentença, encontrou o seu julgamento. Mas fica uma pergunta para mim e para você nessa noite. O que pode acontecer em uma noite? Qual foi o objetivo para que você saísse da sua casa nessa noite e estivesse aqui na casa do Senhor? O que é que enche o seu coração? O que é que alegra o seu coração? O que é que te motiva a estar na casa do Pai? E eu espero que seja o motivo exato, o motivo correto, ou os motivos corretos. Que seja para louvá-lo e bendizê-lo, para exaltá-lo e para glorificá-lo. Mas o que se passa, meus irmãos, na exposição dessa noite, o que aconteceu em uma noite, é de fato o que nós veremos, porque, meus queridos, o texto começa nos informando que em uma certa noite houve um banquete. E eu preciso situar os irmãos nessa noite para saber em que momento da história nós estamos. Porque, meus irmãos, estamos, segundo os historiadores, nós estamos no ano 539 antes de Cristo. 539 antes de Cristo. A essa altura do campeonato, o rei Nabucodonosor já havia morrido. Segundo os mesmos estudiosos, historiadores, há aproximadamente 23 anos, o rei Nabucodonosor já havia morrido. E por tabela, meus irmãos, os sucessores do rei começaram a assumir o seu trono real. Muito provavelmente esse rei chamado Belsazar, que em algum momento da Escritura vai dizer que ele é filho de Nabucodonosor. Mas entende-se, meus irmãos, que na verdade ele não era filho, mas ele deveria ser algum neto do rei Nabucodonosor. E então, este rei, que deva ter conhecido toda a ascensão, que deva conhecer a história do seu avô, do seu predecessor, ele conhecia todas as vitórias, todas as conquistas do rei Nabucodonosor. Mas não sabemos por que este rei ele desprezou tantas informações que seriam, sim, muito importantes para o seu reinado. E então, como diz o versículo 1, meus queridos irmãos, este rei, ele prepara um banquete no seu palácio real. Imagine, meus irmãos, toda aquela comida, aquele camarão com cuscuz, aquela lasanha naquele pé seco. Imagine aquela tapioca recheada com queijo, com porco, com presunto. Toda aquela comida boa que nós temos aqui na igreja, aquele frango fricassê. E o que foi que teve mais lá na reunião? Panquecas. Eu fico imaginando toda aquela comida naquele banquete que o rei estava dando, e como diz o texto, para 1000 dos seus oficiais, ou 1000 daqueles que eram os maiores no reino da Babilônia. Imagine, meus irmãos, não teria somente esses 1000 homens, Vitor,
Porque se o texto diz também que tinha mulheres e concubinas, nós não podemos calcular exatamente quantas pessoas estavam participando daquele banquete. O que nós sabemos efetivamente é que tinha muita gente, tinha muita comida, tinha muita bebida. Aquilo era uma verdadeira orgia. E aquele rei estava alimentando, embriagando aqueles homens, aquelas mulheres. Porque vai dizer o texto, meus irmãos, que ele estava servindo vinho para aqueles convidados. E certamente, este homem, sendo o mais poderoso da terra naquele momento, ele não serviria bebidas de má qualidade. Eu fico imaginando, irmão Alberto, que este rei, ele serviria bebidas, vinhos de primeiríssima qualidade, daqueles que um dia, quando eu trabalhava numa importadora de bebidas, que uma única garrafa de vinho, Mateus, custava 15 mil reais. Uma garrafinha de vinho de 750 ml custava 15 mil reais. Isso lá no começo dos anos 2000, ali 2001, 2002. Hoje em dia, eu fazendo uma pesquisa, eu encontrei garrafas de vinho de 87, de 92 mil reais. E eu fico imaginando, irmã Dorinha, que este rei não serviria aquele vinho de garrafão. Eu não sei nem o nome daquele bicho. Ai, irmão, você está sabendo, né? Você está sabendo de vinho, né, irmão? Aquele vinho carreteiro, certamente, o rei não serviria. Ele servia vinho da melhor qualidade. E a uma certa altura do campeonato, meus irmãos, eu fico imaginando que esses homens não sabiam mais o que era vinho de primeira qualidade, o que era vinho de segunda qualidade. Estes homens que provavelmente já estariam embriagados, usufruindo daquela comida, participando daquela orgia com as mulheres. Um verdadeiro absurdo. Isso não está muito distante dos nossos dias. Porque quem já participou de alguma festa de carnaval vai saber que não é nada muito diferente não, meus irmãos. Mulheres, bebidas, comidas, orgias. E que tristeza que todas estas pessoas estavam participando deste tipo de evento. E talvez lá pelo meio da festa, os dois Davidsons, lá pelo meio da festa, talvez sob o efeito da embriaguez, por causa do efeito do resultado do consumo excessivo de vinho, o rei Belsazar, ele teve a péssima ideia, ele teve a terrível ideia, ele teve a ideia mais calamitosa que ele poderia ter naquela noite. E ele manda buscar as taças de ouro e de prata que foram trazidas de Jerusalém quando da invasão do seu predecessor Nabucodonosor. Acontece, meus irmãos, que essas taças elas estavam guardadas. Mas este rei, que possivelmente desprezou o cuidado que ele deveria ter para com esses despojos de guerra, este homem manda buscar aquelas taças. Mas acontece, lembra, que o que esse rei queria não era demonstrar os tesouros do reino. Este homem, ele queria utilizar aquelas taças de ouro, de prata, que foram consagradas a Deus, para que servissem no templo do Senhor, naquele templo que fora construído pelo rei Salomão. Aquele belíssimo templo, esses objetos, esses utensílios, eles haviam sido consagrados a Deus e jamais poderiam ser utilizados em uma orgia, aonde fossem desonrar o nome de Deus. E este rei teve a péssima ideia de mandar trazer aquelas taças. E talvez, meus irmãos, no momento em que o rei fosse fazer um brinde, chamando todas aquelas lideranças, chamando todos aqueles homens influentes
para dizer: vamos brindar. Aproveitem a festa que eu estou lhes dando, Francisco e Mari. E aquele rei resolveu beber na taça de ouro que era reservada para o serviço ao rei dos reis. Não a este rei humano, mas ao Senhor dos reis, o próprio Deus. Ele desonra aqueles utensílios. E talvez o mais grave, meus irmãos, é que naquele momento em que eles estão utilizando aquelas taças de ouro e de prata, eles têm a péssima ideia, e o pior dos momentos é que eles agora utilizam aqueles objetos consagrados a Deus, e agora eles começam a louvar, a glorificar e a exaltar aqueles deuses feitos de prata, de ouro, de madeira, de metal, de barro, de ferro. Eles estavam, meus irmãos, profanando aqueles utensílios, adorando a ídolos com aqueles objetos que foram consagrados a Deus. Eles cometeram, Patrícia, um sacrilégio quando eles cometeram tamanha atrocidade. Este rei era um homem irresponsável, porque ele deveria se lembrar de tudo o que fora feito, de quando o seu predecessor trouxe esses objetos. Mas ele fez pouco caso daquela situação. E, meus irmãos, tudo isto feito com base no efeito terrível da bebida alcoólica. É muito triste quando nós vemos um homem ou uma mulher que estão sob o efeito de bebida alcoólica. E quantas vezes, meus irmãos, sob o efeito deste álcool, pessoas falam o que não deveria ser dito. Pessoas agem da forma que não poderiam agir. Pessoas magoam por causa do uso excessivo de bebida alcoólica. Pessoas destroem casamentos, amizades, relacionamentos, empresas, a parte financeira. Tudo isso pode correr um sério risco quando o uso excessivo de bebida alcoólica é desprezado. E olhe que o problema maior, meus irmãos, não foi este homem ter se embriagado, mas o grande erro desse rei Belsazar foi ele ter utilizado aquelas taças consagradas a Deus para louvar a ídolos que não ouvem, que não falam, que não entendem, ao invés de louvar ao único e verdadeiro Deus. E é neste exato momento, meus queridos irmãos, que Deus entra em cena. É neste exato momento em que a soberania de Deus ela é evidenciada nesse texto. Porque a partir do versículo 5, nós observamos que esta festa profana, esta festa que estava desonrando aqueles utensílios consagrados a Deus, agora a narrativa muda. Porque, meus irmãos, agora Deus entra em cena. Porque Deus não permite que o nome dele seja desonrado. Porque toda glória que não é dada a Deus é uma glória vã. E então, aquele rei que estava glorificando aos seus ídolos, ele observa que em uma parede iluminada, talvez uma parede como essas que nós temos aqui na igreja, que são bem iluminadas, e aquele rei, meus irmãos, ele observa uma mão, como uma mão, dedos como de uma mão humana. E aqueles dedos começam a escrever naquela parede que estava bem iluminada. E pensando, meus irmãos, nesse texto, efetivamente, aquela mão que estava escrevendo na parede não era Cícera, como aquela mãozinha da família Adams. Ela não tinha a aparência agradável e engraçada daquela mãozinha da família Adams, não. Porque o rei entendeu que aquilo que estava acontecendo era um fato sobrenatural.
E vai dizer a partir do versículo 6 que o rosto do rei muda de figura. Aquele homem fica pálido. Aquele homem fica em um estado de terror. Aquele homem fica amedrontado, apavorado. Aquele homem fica estarrecido com aquela cena que estava se passando, Alberto, diante dos olhos dele. E vai dizer o texto, meus irmãos, que não apenas o rei ficou aterrorizado, mas o seu rosto, Carol, ficou pálido. Os joelhos do rei tremiam feito vara verde, feito vara de bambu no vento. Aquele homem ficou num estado quase que paralisado. Os joelhos batendo, as pernas se tremendo. Há quem diga que aquele homem, não aguentando as suas pernas, Marinho, aquele homem se sentou. E ainda tem um comentarista que chegou a ponto de dizer que aquele rei, assentado em seu trono, ele sentiu que as suas calças ficaram molhadas e quentes. E os irmãos já imaginam o que deva ter sido. Tamanho foi o medo que aquele rei passou. E se vocês acham que isso é brincadeira, o texto vai nos dizer que este rei começa a gritar. Este homem está apavorado, Francisco, porque nunca tinha visto uma cena dessa. E eu pergunto, meus irmãos, eu sei que aqui nós já sabemos o que aconteceu nesse texto, mas, Alberto, você que é um sertanejo corajoso, se você estivesse em casa sozinho e tivesse uma mãozinha lá na parede escrevendo uma frase, qual ia ser a sua reação, meu irmão? Morrer. E olha que ele mora no apartamento. O perigo que faz ele errar a porta e acertar a janela. Irmã Helena, bota uma grade lá, em nome de Jesus. E olha que ele mora, primeiro ou segundo andar? Segundo andar. A queda é grande. Passa a grade, em nome de Jesus. Coloca pelo menos uma tela de segurança. O medo daquele homem foi tão grande que ele começou a gritar dentro do palácio. Ele ficou tão aterrorizado, meus irmãos, que aquela festa que estava regada a muita música, muita bebida, muita comida, simplesmente para tudo. E como é que não para? O rei, aquele que era o anfitrião da festa, dando aquele escândalo, dando aquele chilique, e pedindo socorro, e socorre, ai meu Deus, e me ajuda, ai, ui, estou com medo. E vai dizer o texto, meus irmãos, que no meio daqueles gritos, ele manda chamar os seus sábios, aqueles encantadores, aqueles magos, feiticeiros, aqueles astrólogos. E o rei disse, olha, quem decifrar tudo que foi escrito aqui, eu vou colocá-lo como o terceiro do meu reino. Eu vou colocar uma corrente de ouro no seu pescoço. Eu vou colocar uma roupa de púrpura. E a sua importância no reino vai ser elevada. Mas acontece, meus irmãos, que mais uma vez, estes sábios da Babilônia não foram capazes de interpretar aqueles escritos que estavam na parede. Assim como não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor, quando ele sonhou com uma grande estátua. Assim como eles não conseguiram também entender ou dar uma explicação plausível quando Nabucodonosor mandou aqueles 3 jovens para dentro da fornalha. E quando o rei olhou, não tinham 3, mas tinham 4. E os sábios não foram capazes de explicar. Assim como os sábios também não foram capazes de decifrar o sonho que Nabucodonosor teve quando Deus falou para ele que ele iria pastar com os animais. Nenhum daqueles sábios foi capaz de decifrar aqueles escritos que estavam na parede. E então, meus irmãos, a partir do versículo 9,
diante de tamanho escândalo, diante de tamanha algazarra, presenciando ou ouvindo tantos gritos que vinham daquela festa. Eis que entra, meus irmãos, a rainha mãe, lá naquele salão. E eu fico imaginando a cena, meus irmãos. Aquela rainha que vai nos dizer no texto que muito provavelmente não era a esposa do rei, mas ela deveria ser a mãe do rei. E ela vendo toda aquela gritaria, eu fico pensando na figura da mãe, dizendo: que gritaria da bexiga é essa aí? Será possível que mais de 1000 homens não conseguem segurar uma mãozinha, uma única mãozinha? 1000 homens, além do rei. Qual um bocado de homem frouxo? Se fosse uma mulher nordestina, eu garanto que ela dizia isso. Olha, se fosse minha esposa, ela pegava uma raquete, dava uma raquetada naquela mão, porque a Elisânia é corajosa. Se ela visse aquela mãozinha dando bobeira, ela metia-lhe a raquetada. E a rainha mãe disse: por que tanto grito? Por que tanto desespero? E vendo, meus irmãos, que mais uma vez aqueles sábios não conseguiram decifrar o que estava escrito na parede. Então a rainha mãe, ela disse: ó rei, vive para sempre. Morra de susto não, meu filho. Mas ela disse, meus irmãos, sabendo que aqueles homens, aqueles sábios da Babilônia, não foram capazes de decifrar o escrito, ela disse: mas existe um homem dentro do teu reino, meu rei, que pode decifrar o que está escrito aqui. E aqui, meus irmãos, fica mais uma lição para nós nessa noite, que nós precisamos ouvir aqueles que têm mais idade do que nós, porque as pessoas mais velhas, via de regra, elas têm mais sabedoria do que nós. Por isso, pessoas como a nossa irmã Dorinha, pessoas como a nossa irmã Adelaide, como a nossa irmã Aparecida, como a nossa irmã Josefa, nosso irmão Dindo, pessoas de mais idade, elas merecem sim que nós ouçamos os seus conselhos, porque são conselhos de pessoas que já viveram muito mais do que nós, que têm uma experiência, que têm uma bagagem de vida muito maior do que a nossa. Eu gosto muito nesse ponto dos orientais, porque eles priorizam muito o conselho daqueles que são mais velhos, daqueles que são mais sábios. E está aí um exemplo, meus irmãos, que nós devemos aplicar em nossas vidas, de ouvir os conselhos daqueles que têm mais sabedoria do que nós. E aquela mulher, ela disse: olha, tem um homem no teu reino, que ele tem sabedoria, que ele tem entendimento, que ele tem clareza de ideias, que ele tem equilíbrio, e mais, ele tem o Espírito de Deus que habita dentro dele. Ela disse: existe um homem, e o nome dele é Daniel. E a essa altura do campeonato, meus irmãos, Daniel, que chegou muito jovem à Babilônia, ele já não era mais um garoto. Muito provavelmente, a esta altura do campeonato, Daniel já estava ali com seus 80 anos. Um senhor, com muita sabedoria, com muita experiência. E, meus irmãos, além dessa sabedoria, além dessa experiência, Daniel tinha uma coisa que era um diferencial na vida dele: a postura de um homem de Deus. Alberto, a postura de Daniel, o testemunho de Daniel era um diferencial, porque aquela rainha mãe, ela sabia da história de Daniel, ela sabia da conduta daquele homem, de como ele procedera com o rei Nabucodonosor e com todos esses outros reis que se sucederam após ele. E ele permanecia firme, Maria. A mesma postura que ele tivera quando estava na presença do rei Nabucodonosor. É esta a mesma postura que ele apresenta diante do rei Belsazar. Porque o servo de Deus, ele mantém a sua postura independente do lugar onde ele estiver.
Um servo de Deus, ele dá um bom testemunho no seu trabalho, na escola que ele estuda, na faculdade que ele está, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com os amigos, no seu ambiente de trabalho, dentro da igreja. E a postura de um crente precisa ser a mesma. E Daniel permanecia com uma postura incólume, firme. Mesmo com perseguições, mesmo com lutas, Daniel permaneceu firme, meus irmãos. E isto foi um diferencial para a vida dele. Porque, meus irmãos, na hora em que as pessoas do mundo precisam de uma pessoa que seja referencial em sua área, elas precisam pensar em servos de Deus. E eu pergunto para você nessa noite, quando você que tem os seus talentos e dons espirituais que Deus te deu, que Deus te capacitou, quando alguém precisa de algum serviço, quando alguém precisa de um talento, em quem as pessoas vão pensar? Em você, servo de Deus. Em você, servo de Deus. Ou as pessoas vão dizer, eu não quero nem conversa com crente, porque crente é bicho complicado. Precisamos, meus irmãos, ser este exemplo. Precisamos dar este bom testemunho, para que pessoas, quando precisem de um referencial, elas procurem a você e a mim, porque nós damos o testemunho daqueles que conhecem a verdade e daqueles que pregam esta mesma verdade. Viva uma vida de santidade, assim como Daniel vivia, assim como Daniel viveu. E que nós utilizemos o exemplo de Daniel para que tenhamos também uma vida irrepreensível diante dos homens e diante de Deus. Porque isso sim honra o nome do Senhor. Mas acontece, meus irmãos, que nem tudo são flores. Porque quando nós chegamos dos versos 13 ao 16, nós percebemos que este rei Belsazar, ele era um homem orgulhoso, ele era um homem arrogante, e ele tinha menosprezo por aqueles que eram aparentemente inferiores a ele. Quando ele manda chamar aquele servo, Daniel, versículo 13, ele vai dizer, não é você um daqueles cativos que meu pai, Nabucodonosor, trouxe de Jerusalém? Como que dizendo assim, você não é aquele escravinho que meu pai trouxe? Você não é aquele servinho, aquele hebreu que meu pai trouxe? E tem pessoas, meus irmãos, que têm o péssimo costume de fazer comparações negativas uns para com os outros. Eu não sei se você conhece gente assim, que quando vai falar de uma pessoa, ela diz assim, olha, fulano não vale nem a pena chamar. Fulano, cicrano, aquele não é de Deus não, deixa isso para lá. Não chame nem ele não, porque se ele chegar, sabe, aquele é muito fraco, aquele é mentiroso. Aquilo ali é igual a nota de 3, mais falso do que tudo nessa vida. Porque tem pessoas, meus irmãos, que parecem que têm prazer de colocar a gente para baixo. Eu não sei que mania é essa, mas tem pessoas que gostam de colocar os outros para baixo. E este rei é um deles. Ele disse, e se eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos, eu fiquei sabendo que você tem o Espírito de Deus em você. Verso 14, verso 16, ele vai dizer, e se você conseguir interpretar sonhos, e se você conseguir interpretar o que está escrito, este mistério, eu te farei o terceiro no meu reino. Eu vou colocar uma correntona de ouro no teu pescoço, uma roupa vermelha, uma roupa de púrpura em você. Como que querendo, meus irmãos, comprar os dons espirituais, os talentos de Daniel. E tem coisas, meus irmãos, que o dinheiro não compra. A sua fidelidade a Deus, o dinheiro não compra. O seu bom testemunho, o dinheiro não pode comprar.
a sua moral, o seu exemplo, dinheiro no mundo nenhum são capazes de comprar. Se de fato você é um servo de Deus, se de fato você vive para agradar o seu Deus. E sabe o que mais me encanta aqui, meus irmãos? É a postura, Alberto, mais uma vez, deste homem Daniel, que mesmo tendo um líder que duvida dele, mesmo tendo um líder que pega no pé dele, mesmo tendo um líder que faz pouco caso do seu bom serviço, mas Daniel, ele dá uma resposta aqui, que é fantástica, e que deve servir de exemplo para mim e para você. Verso 17, Daniel vai dizer: ó rei, eu vou interpretar o que está escrito aí, mas estes teus presentes, pode ficar com o senhor, não quero não. Eu não me vendo por dinheiro, eu não me vendo por presentes, e um título não me compra. Eu não sirvo a Deus por título. Esses presentes pode dar a quem o Senhor quiser, porque eu não preciso disso não. Eu sirvo a Deus porque eu sou temente ao Senhor. Eu sirvo a Deus porque eu busco glorificar o nome de Deus. E não é dinheiro que me motiva, não são títulos que me motivam, não são tapinhas nas costas que vão me motivar. E esse deve ser o nosso exemplo. Esse deve ser o nosso testemunho, meus irmãos. Nada pode abalar a nossa postura de servo de Deus. Nada pode mudar a nossa postura. Mas aí a partir do verso 18 até o verso 21, Daniel vai dizer: olha, eu vou interpretar, mas antes eu vou dar uma liçãozinha de moral aqui desse rei. Porque não nos esqueçamos, meus irmãos, Daniel é um homem de aproximadamente 80 anos. E talvez ele não tivesse a mesma paciência com os jovens, como nós falamos em nosso linguajar, jovens empolgados. Daniel não tinha paciência com esse jovem empolgado. Não tão jovem também não. Não era tão jovem não, mas era mais jovem do que Daniel. E Daniel começa dizendo: ó rei Belsazar, sabes o teu predecessor, Nabucodonosor? Foi Deus quem colocou ele nos mais altos cargos. Foi Deus que fez ele ser o rei de reis, como está escrito nos capítulos anteriores. Foi Deus que fez ele dominar por toda a terra, conquistar todos estes povos. Foi Deus que deu fama, foi Deus que deu riqueza, foi Deus que deu poder a ele. E é por isso que este rei, Nabucodonosor, matava quem queria, livrava quem queria, levantava quem queria e também tirava do poder quem queria. Mas não te esqueças, rei Belsazar, que este mesmo Deus, ele humilhou Nabucodonosor. Porque quando o seu coração começou a se endurecer, quando o seu coração começou a se orgulhar, Deus humilhou aquele rei e fez ele comer capim com bois, e fez ele andar de 4 junto com jumentos, para que ele não se esquecesse que só existe um Deus sobre esta terra, e o nome dele é Deus. Porque só ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é o Deus Altíssimo. E aí quando chega no versículo 22, Daniel vai dar uma lapadinha no rei Belsazar. Mas tu, rei Belsazar, tu não te humilhastes. Tu não seguistes o exemplo do teu predecessor. E por isso o teu reinado está com dias contados. Meus irmãos, o que nós temos aqui, e que nós vimos falando ultimamente, de como Deus odeia um coração orgulhoso, é que este rei Belsazar sabia tudo o que tinha acontecido com seu predecessor Nabucodonosor, mas ele não levou em consideração, ele desprezou o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. E Daniel está dizendo aqui: o mesmo que aconteceu com ele pode acontecer contigo, rei, ou pode acontecer pior. E Daniel diz o porquê ele tinha ou estava com os seus dias contados. Verso 23, Daniel vai dizer: olha, tu te exaltastes mais do que o rei dos reis.
Tu profanastes os utensílios sagrados, fazendo adoração a ídolos de pau, de pedra, de madeira, de barro, de ouro, de prata. São deuses que não ouvem, não falam, não entendem. E tu adorastes estes ídolos, quando na verdade você deveria estar adorando era o único e verdadeiro Deus, o Deus Altíssimo. Aquele que tem o poder da tua vida, aquele que pode tirar a tua vida a qualquer momento. Meus irmãos, o que nós temos aqui é um homem que foi humilhado por Deus no capítulo 4, Nabucodonosor. E porque Deus humilhou e ele se arrependeu, e Deus o recolocou de volta no seu lugar. E este rei Nabucodonosor foi convertido a Deus. Mas este rei Belsazar continuou com seu coração endurecido pelo orgulho, pela arrogância, pela soberba, pela vaidade. E por causa disso, os seus dias foram contados. Ele não passaria daquela noite. Verso 25, Daniel agora ele interpreta o sonho. Ele vai dizer que o que estava escrito era Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele vai começar agora, meus irmãos, a interpretar o que estava escrito. Porque eu não sei se chamou a sua atenção, mas aqueles sábios da Babilônia não conseguiram entender, mesmo que estes escritos que estavam na parede estivessem na língua aramaica. Era para os sábios da Babilônia saberem. Mas não sabemos o porquê eles não foram capazes de decifrar. Existem algumas ideias, mas eu não vou entrar nelas agora. Mas aí então, meus irmãos, Daniel vai começar a interpretar este sonho, estas palavras. E o que é que está escrito, irmão Adriano, no versículo 26? O que significa Menel? Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Deus contou os dias do rei e a sua vida. Deus contou os dias do reinado do rei e a sua vida estava determinada, contada por Deus. Este rei, meus irmãos, que profanou os utensílios sagrados, este rei que fez pouco caso de Deus, este rei que humilhava os servos do Senhor, tal qual o profeta Daniel, este rei que vivia uma vida de devassidão, que não glorificava a Deus, este homem que adorava a ídolos inanimados, frutos da criatividade da mente humana. Este homem agora estava com seus dias contados. Deus contou os seus dias. Assim, meus irmãos, como Deus tem contados todos os dias da sua e da minha vida. Você não vai conseguir, por mais que você se preocupe, acrescentar um dia à sua vida, porque todos os dias da sua vida já foram escritos no livro da vida pelo próprio Deus. Então não se preocupem, como diz o Senhor Jesus, quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir, porque Deus sabe do que você precisa. E nem toda a sua preocupação vai acrescentar nada à sua vida. Um dia da sua vida a mais, você não tem o poder de acrescentar, porque quem determina isso é Deus. Porque quem tem a soberania é Deus. Porque quem tem o controle da vida e da morte é Deus. Porque quem tem poder e autoridade sobre a sua e sobre a minha vida é Deus. Ainda que médicos digam que nossos dias vão acabar, mas quem sabe os nossos dias é Deus. Deus tinha contado a vida do rei Belsazar, assim como Deus tem contado todos os dias da sua e da minha vida. Mas o que diz o verso 27? O que significa Tekel, Adriano? Pesado fosse na balança e achado em falta. Na balança de Deus. A vida daquele rei
foi encontrada em falta, porque este homem não viveu para a glória de Deus, este homem buscava a sua própria glória. E meus queridos irmãos, desta balança, deste julgamento, não há um homem sequer na face da terra que vá conseguir escapar. Deus vai pôr numa balança a vida sua, a vida do seu irmão, a vida do seu próximo, a minha própria vida. Todas elas serão colocadas na balança de Deus, e desta balança, deste julgamento, não há quem escape. A pergunta é, quando Deus for calcular a sua vida, você vai se encontrar em débito com Deus? Naquele dia, meus irmãos, em que Cristo vier, você vai ser um daqueles que Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, maldito. Ou você vai ser um daqueles que Cristo vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, para os lugares celestiais que eu mesmo preparei para você. Em que lado desta balança você vai estar? Porque um dia essa balança ela vai funcionar. A sua vida vai ser julgada. E faça o possível para que Deus pese a sua vida e que você se encontre em equilíbrio com Deus, vivendo uma vida que agrada a Deus. E ele complementa dizendo, o versículo 28, que vai dizer, Adriano? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Dividido foi o reino daquele homem. Agora, meus queridos irmãos, vocês estão entendendo que a profecia, aquele sonho profético que Nabucodonosor teve, quando ele sonhou com uma estátua que tinha a cabeça de ouro e o peito e os braços de prata. Agora, aquela cabeça de ouro estava desmoronando. E o reino que viria logo a seguir, irmã Lena, era aquele reino que tinha o peito e os braços de prata. Porque agora o reino medo-persa iria tomar o poder, e aquele reino da Babilônia, naquela mesma noite, estava ruindo. Assim como ruiu aquela estátua do sonho do rei Nabucodonosor. As profecias precisam ser investigadas. As profecias precisam ser postas à prova. E Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Um dia Ele prometeu que o reino babilônio, que foi usado como um chicote nas mãos de Deus, um dia aquele reino cairia. E de fato, hoje, este reino está caindo. Juntamente com o seu rei Belsazar, com todos aqueles sábios, aqueles homens poderosos do reino, tudo está ruindo. Porque Deus é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete, meus irmãos. Cuidado com a sua vida. Porque se você entregou sua vida a Cristo, cuide para que você não se desvie dos caminhos do Senhor. Porque se preciso for, Deus vai quebrar a tua patinha, meu irmão, minha irmã. Como um bom pastor, Ele vai te colocar no colo com a pata quebrada, Ele vai te carregar para que você não se afaste mais dele. Porque Ele prometeu e Ele é Deus. E Ele zela em cumprir pela sua palavra. Aquele rei Dario, o rei Medo, o rei persa, né? Ele entrou no palácio da Babilônia pela entrada de água, meus irmãos. O rei Dario, ele desviou a entrada de água do palácio e através dessa entrada ele adentrou com os seus soldados e não foi necessário uma morte sequer, porque todos aqueles homens estavam embriagados. E na verdade, meus irmãos, não foi o reino, o império medo-persa que ganhou aquela batalha. Na verdade, foi o próprio Deus que deu a Babilônia nas mãos do império medo-persa. Versículo 28 vai nos dizer isso. Que Deus dividiu o reino e deu nas mãos de Dario. Assim como no versículo 18, você vai ler que foi Deus que deu
a Nabucodonosor o poder e a autoridade para reinar sobre a Babilônia. Porque, meus irmãos, é Deus que tem tudo no controle de suas mãos. Esse texto demonstra a soberania de Deus, porque é Deus agindo na história. E até agora nada fugiu e nada fugirá do controle de suas mãos. Porque tudo funciona conforme a vontade de Deus. Versículo 30 vai dizer que naquela noite, aquele rei Belsazar morreu. E assim Deus cumpriu com a palavra dele. E o versículo 31 vai nos dizer, meus irmãos, que Dario, com aproximadamente 62 anos, começou a reinar. E o seu reinado vai durar. E sabe do que mais? Daniel, aquele que foi humilhado pelo rei, ele vai continuar servindo. Porque assim funciona na vida de um servo de Deus. O mundo passa, meus irmãos, mas a palavra de Deus, esta permanece para sempre. E aqueles que vivem pela palavra do Senhor, eles não temem as circunstâncias. Eles não temem o que está acontecendo. Porque quem está no controle de todas as coisas é Deus. Eu quero fazer algumas pequenas aplicações, meus irmãos. E eu vou voltar para aquela pergunta que eu fiz no começo da exposição. O que pode acontecer em uma noite? Um banquete? Aconteceu. Uma mão sobrenatural escrevendo palavras em uma parede iluminada? Isso também aconteceu. Um homem que não se humilhou na presença de Deus, ele teve seus dias contados. Mas aquele que vivia dando um testemunho, esse permaneceu para contar a história. Mas eu pergunto a você, a todos vocês, a todos nós, nessa noite. Se o último dia de nossas vidas fosse hoje, como é que ia estar a balança de Deus para com as nossas vidas? Será que a balança da nossa vida ia estar equilibrada, meus irmãos? Ou será que Deus ia achar a nossa vida em falta? Se Cristo voltasse hoje, ou se Ele voltar hoje, porque só Ele sabe o dia, e se Ele voltar hoje, como é que está a sua vida diante de Deus? Será que você estaria naquele lado da balança que não viveria eternamente com Deus? Ou será que você estará do lado da balança daqueles que vão reinar eternamente com Cristo Jesus? Porque pode acontecer, meus irmãos. Nós não sabemos o que nos aguarda mais tarde. E é por isso que eu comecei este culto dizendo: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Porque se Ele vier hoje, e nós vimos quinta-feira passada que Ele virá de forma repentina, e como é que você vai estar naquele momento? Será que você vai se alegrar? Vai reinar junto com Cristo Jesus por toda a eternidade? Ou será que você vai ficar com aqueles que, por causa do seu orgulho, do seu coração endurecido, não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram as suas vidas a Cristo? Cristo se humilhou. Cristo se entregou naquela cruz do Calvário, mesmo não sendo merecedor. E naquele dia, no último dia, naquele momento em que a vida dele foi colocada na balança, ele agradou a Deus. Tanto que, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Porque a morte não fora capaz de detê-lo. Porque pecados não havia naquele homem. E porque pecados não haviam nele, a morte não seria capaz de segurá-lo, de prendê-lo. Porque ele viveu uma vida santa, irrepreensível diante de Deus. E nós, como estamos vivendo, meus irmãos? Vamos ficar de pé nesse momento.
enquanto alguém vai lá chamar a professora, eu queria que você avaliasse a sua vida neste momento, meu irmão, minha irmã, antes de cear. E se você se encontra em falta com Deus, se a balança da sua vida encontra-se desequilibrada, se você precisa quebrantar o seu coração, talvez esse seja o melhor momento para que você faça isso. Confesse os seus pecados a Deus, arrependa-se deles, viva uma vida de santidade, abandone este orgulho, jogue fora este pecado que tem te afastado da presença de Deus. Porque no último dia, naquele grande dia, Ele vai fazer este julgamento. E ninguém conseguirá escapar dele. Nosso irmão Marinho, você vai entregar os elementos. E eu queria que você pensasse sobre isso, meu irmão, minha irmã. Avalie a sua vida neste momento. Veja o que está em desconformidade para com Deus e corrija a sua vida em nome de Jesus. Enquanto o nosso irmão ele vai entregar os elementos. Muito obrigado, meu Senhor. Senhor Deus, nós consagramos estes elementos a Ti, Senhor. E que tudo isso que nós estamos fazendo, Pai querido, é para memorizarmos, para rememorizarmos o Teu sacrifício feito naquela cruz do Calvário, Senhor. E fazemos isto para a glória do Teu nome. Amém. Pode entregar, meu irmão, por favor. Sei que foi pago um alto preço, morrer contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Aclamado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos no seu coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Todos receberam os elementos? Ao pegar deste pão, meus queridos, nós lembramos que houve um homem
que se esvaziou de sua glória, se fez servo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não cometeu nenhum pecado, não teve um coração orgulhoso, não teve um coração altivo, muito pelo contrário, ele se fez servo. Ele manteve a sua postura diante das perseguições dos religiosos da sua época. E em nenhum momento ele abriu mão de cumprir a missão que fora dada pelo Pai. Ainda que isso tivesse lhe custado a morte, e morte de cruz. Por isso, ao comer desse pão, nós rememorizamos aquele sacrifício de Cristo, que era para ter sido eu e você, mas ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Comamos todos. Obrigado, Pai querido. E da mesma forma, ao bebermos desse suco, nós também trazemos à nossa memória, meus queridos irmãos, que foi necessário que o sangue daquele Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo fosse vertido naquela cruz do Calvário. Por isso, este mesmo sangue carmesim que nos purifica, este mesmo sangue que nos regenera, este mesmo sangue que compra a sua e a minha vida, é que agora nós fazemos memória, porque foi naquela cruz do Calvário que Cristo imputou a sua justiça em nós. E por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bebamos todos. Obrigado, meu Senhor. Obrigado porque a tua palavra foi pregada. Obrigado, Deus, porque a mensagem foi dada. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que um coração orgulhoso não cabe ao servo de Deus. O que o Senhor requer de nós é que nós tenhamos a mesma postura que teve o profeta Daniel, que mesmo diante da autoridade de um rei orgulhoso, ele manteve-se firme, sabendo que mais importa agradar a Deus do que aos homens. Por isso te somos gratos por mais um culto, Senhor. E que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas consolações do Espírito Santo estejam sobre as suas vidas nessa noite, ontem, hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus nos leve para casa em paz, meus irmãos. E que esta mensagem ela fique ardendo em nossos corações. Eu aguardo vocês quinta-feira para nós cultuarmos ao nosso Deus com o nosso culto da família. E, meus irmãos, ao final do louvor, não vá embora, porque nós teremos uma pequena homenagem aos aniversariantes do mês. Nosso irmão Marinho, nosso irmão Francisco e a nossa ovelhinha, Daniel. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.